Iniciando aqui então mais um dia do nosso trabalho, nós vamos fazer o estudo do nosso livro Agenda Cristã, que vai trazer para nós mais uma mensagem para as nossas reflexões, o texto número 19, questão de escolha. Esse é um texto bastante interessante, principalmente nessa época atual, em que tantas agitações nós encontramos aqui no nosso mundo hoje, o cenário social, o cenário político, o econômico, trazendo para nós assim tantas dúvidas, tantas incertezas, e todos nós estamos expostos diante desse cenário, queiramos ou não, de uma forma direta ou indireta, todos nós somos afetados por essa situação. E a grande questão que nós analisamos não é onde nós estamos, mas é o que nós fazemos na posição em que nós estamos. Então, o texto de hoje, questão de escolha, vai fazer com que nós façamos uma reflexão a respeito de nós mesmos, porque muitas vezes nós pegamos essas mensagens que chegam para nós trazendo orientações, esclarecimentos do plano espiritual, e nós rapidamente começamos a observar no mundo à nossa volta o que existe de errado a partir dessa mensagem. Mas o mais importante de tudo é nós pegarmos essa mensagem e nós nos enxergarmos para ver exatamente o que nós podemos fazer para o nosso benefício, a nosso favor, a partir daquilo que nós aprendemos. Né? Bom dia, Ajuda. Bom dia, Andréa. Então, questão de escolha. Vamos analisar, a partir desses temas que são passados, quais são as escolhas que nós fazemos. As questões, nesse caso, as escolhas, é como nós vamos nos comportar diante daquilo que se apresenta diante de nós. Diz aqui para nós: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. Então essa é a primeira parte da mensagem, que para nós pode parecer bastante óbvio e muito claro, né? Eu me recordo que minha avó tinha uma expressão que dizia: gambá cheira gambá. Expressão do pessoal da velha guarda, né? Que trazia para nós essas ideias de uma forma bastante clara, bastante contundente, né? Como é que está o som, pessoal? Por favor, me dá um ok, por gentileza. Ok, obrigado. Então, gambá cheira gambá. Então, procura um delinquente e você encontrará muitos malfeitores. A grande diferença que nós temos a partir desse momento, porque ao procurarmos um delinquente, significa exatamente a intenção que nós temos de oferecer ajuda, de oferecer aquilo que pode proporcionar para ele uma nova visão, uma nova perspectiva a respeito da vida, ainda que seja de uma forma bastante superficial, né, já que nós não conseguimos, infelizmente, grandes realizações, pelo menos de um modo geral, nessas nossas ações. Então, quando nós nos deparamos com esses delinquentes, com esse objetivo de tentar oferecer algum tipo de auxílio, algum tipo de apoio, a segunda parte dessa mensagem agora, ela diz assim: então, é necessário então que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. E aqui a gente pode pensar naquele que é o criminoso, naquele que é o delinquente, mas também podemos transformar essa mesma ideia naquele que é crítico, naquele que é agressivo, porque muitas vezes quando você procura aquele que é muito crítico, a gente encontra também outras pessoas que se encontram em torno dele que também são bastante críticas. E aí o grande problema é quando nós também nos tornamos críticos, porque geralmente as críticas são bastante cruéis, são bastante agressivas, geralmente destrutivas, porque dependendo do tom com que ela se apresenta, ela não tem objetivo nenhum de construir, não tem objetivo nenhum
de trazer ali para aquele que se encontra, né, na posição de agente, fazer com que ele reflita, com que ele se transforma. A crítica sempre tem, de um modo geral, e é isso, como eu comentei com vocês no início, nós acabamos encontrando hoje, ela sempre tem um propósito de acusação. Então, no momento em que nós encontramos um acusador, encontraremos outros acusadores. E se nós não tivermos, como foi colocado para nós, possuindo aqui, se nós não possuirmos um imenso cabedal de amor para renovar aquele que é o acusador, nós também vamos nos tornar esse acusador. Aquele que aponta defeito, aquele que critica, aquele que destrói, aquele que agride, aquele que ofende. E isso está cheio à nossa volta. E nós sabemos exatamente que esse é um caminho contrário de tudo aquilo que nós aprendemos, dos valores mais nobres trazidos para nós pelos evangelhos. Porque seguir os evangelhos para nós, sem dúvida nenhuma, é uma escolha. Então, geralmente, se nós nos envolvemos com essa filosofia, que se baseia nas instruções trazidas por esses textos, por esses ensinamentos, obviamente que nós não estamos ali dispostos apenas a perder nosso tempo. Existe realmente um propósito, existe uma intenção verdadeira de uma grande renovação, de uma grande transformação. Porque do contrário seria uma hipocrisia, né? Ou até mesmo uma ingenuidade, uma infantilidade da nossa parte, para dizer assim que eu falo em nome dessa filosofia, eu me apresento como representante dela, mas eu não sigo aquilo que ela apresenta. Então seria exatamente fazendo o contrário. Então, diante de situações problemáticas e turbulentas, como nós encontramos hoje, que podemos encontrar aqueles críticos, aqueles acusadores, ou até mesmo aqueles delinquentes, dependendo do ambiente onde nós frequentamos, seja na nossa vida pessoal, seja numa tarefa que nós realizamos junto a uma instituição de apoio, de amparo, é importante que nós entendamos, né, a posição daquele que se encontra praticando esses delitos, se não diante da lei da nossa sociedade, diante da própria lei divina. É importante que nós não nos deixemos contaminar por isso, que nós tenhamos realmente a intenção de auxiliar e que todas as nossas colocações, a nossa posição, todas as nossas atitudes tenham como propósito fazer realmente com que aquele acusador, dentro da possibilidade, né, dentro das circunstâncias que se apresentam, que nós consigamos fazer com que ele reflita, com que ele se modifique, e não nós nos tornarmos criminosos, porque o propósito é tirarmos aquele que se encontra nesse caminho equivocado daquela condição, e não nós entrarmos nessa situação. Então hoje nós encontramos uma sociedade moralmente bastante frágil, onde rapidamente as pessoas são levadas por outras opiniões, levadas por provocações. Então é muito fácil nós encontrarmos isso hoje. E a nossa sociedade, aqui do nosso país principalmente, nós vemos que nós estamos realmente bastante sensíveis nesse sentido. Poderíamos falar do mundo todo, em várias partes do mundo, nós encontramos essa mesma sensibilidade aflorando. Mas nós falamos da nossa realidade. Então já há bastante tempo, passando por tantas dificuldades, né, dificuldades no campo social, financeiro, falta de trabalho, isso acaba influenciando na nossa vida dentro de casa. Então todo mundo assim com os nervos à flor da pele. A sensibilidade assim, né, naquela sua camada das mais finas, pronta para rasgar. Então qualquer motivo que acontece à nossa volta é o suficiente para que a gente caia nessa condição de desequilíbrio. Então é fundamental que nós, abraçando essa filosofia, que traz para nós todos esses ensinamentos e que também temos a oportunidade de constantemente refletirmos sobre tudo aquilo que chega como aprendizado, é importante que nós incorporemos isso como parte da nossa personalidade, parte do nosso caráter, como parte das nossas próprias atitudes. Uma atitude mental, uma atitude da nossa fala, a atitude mesmo da prática do nosso dia a dia. Então encontraremos, sem dúvida nenhuma, ao estarmos em contato com aquele que está desequilibrado, encontraremos outros desequilibrados. E a escolha que nós fazemos
já que como título do nosso estudo de hoje fala exatamente isso, uma questão de escolha, a nossa escolha é: vamos trabalhar para tirá-lo dos desequilíbrios ou vamos nos desequilibrar? E nós vemos isso em todas as esferas, né, em todas os segmentos da nossa sociedade, né, todas as filosofias, pessoas com filosofias diferentes, religiões diferentes, que rapidamente se esquecem de tudo aquilo que aprendeu. E já que todo mundo está falando, eu também quero falar. Já que todo mundo faz, eu também quero fazer. Já que todo mundo erra, por que não eu também errar? Afinal de contas, eu sou humano. Seriam esses os argumentos que nós utilizaríamos. Só precisamos pensar de um modo completamente diferente. Precisamos exatamente nos destoar, seguindo um caminho diferente, numa direção diferente daquela que toda a massa segue. Porque exatamente a massa sofre. Podemos escolher também fazer parte dela ou não. O próximo item, bom dia. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Nesse primeiro trecho, então, é fácil, quando nós encontramos, por exemplo, no indivíduo, vamos procurar ali uma falha de caráter naquele indivíduo, uma falta que ele praticou, um erro que ele cometeu. Vamos procurar numa instituição, vamos procurar numa empresa, vamos procurar num governante. Procura uma falta, nós vamos encontrar inúmeras faltas. Mas aí o texto complementa para nós. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar os seus erros aos erros alheios. Então seria muito fácil nós encontrarmos no outro todos os erros que ele pode ter praticado. Procuramos um, encontramos vários. Porque hoje, porque ontem, porque outro dia, nesse lugar, em outro lugar, com essa pessoa, com outra, fácil, nós encontraríamos. Podemos dizer assim, que tudo que você disser será usado contra você. E ultimamente nós estamos falando muito. Estamos nos expondo demais, principalmente, né, como eu sempre comento, nessa época em que os meios de comunicação, em que a tecnologia nos favorece esse contato com o mundo com muita facilidade. Então tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós mostrarmos, será usado contra nós. Então nós vemos exatamente isso. É muito fácil nós encontrarmos no outro uma falta, e podemos encontrar muito mais faltas, né, do que nós supomos, do que nós imaginamos. Só que o grande problema é que quando nós nos deparamos com aquele erro, nós muitas vezes acrescentamos o nosso. E aí mostra que nós não somos diferentes daquele. Bom dia, João. Nós não estamos distantes daqueles que praticam esses erros, daqueles que cometem essas faltas. Por isso é fundamental nós mantemos sempre essa serenidade. Quando nós temos nos ensinamentos do Evangelho, que diz para nós fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, então se eu faço para o outro uma crítica, significa que eu desejo também ser criticado. Se eu ofereço por outro a caridade, a compreensão, é exatamente também isso que eu desejo para mim. Então essa postura de amar ao próximo como a nós mesmos, ou fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, são dois princípios que certamente nos manteriam com muita facilidade nesse caminho de retidão. Mas como nós nos esquecemos e nos deixamos levar por essas ondas turbulentas, né, agitadas, que se encontram hoje no nosso meio, nós nem percebemos quando nos deixamos envolver por tudo aquilo, por todo esse pensamento, essa energia negativa que se encontra à nossa volta. Energia negativa exatamente pela intenção que leva as pessoas a agirem, a se comportarem. Então por isso é importante que, ao percebermos o erro do outro, não acrescentamos os nossos. Porque se o outro erra e eu critico o erro dele, significa que eu estou cometendo um erro diferente, mas não deixa de ser erro. Estou acrescentando os meus erros ao erro do outro. Tico Teco lembrou, né? Avançamos muito quando praticamos a autocrítica. É uma fase nova que nós estamos vivendo agora, quando começamos exatamente a ter esse grau de conscientização. A percebermos exatamente, a fazer essa autoanálise, a olharmos para dentro de nós mesmos,
a perceber exatamente quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, quais são os resultados de nossas ações. E isso esse conjunto de ações nada mais são do que o início do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é uma necessidade que os espíritos insistem para que nós pratiquemos, exatamente para que, a partir do momento que nós nos autoconhecemos, que nós temos esse autoconhecimento, nós temos então ali o entendimento de quais são os nossos valores, quais são as nossas imperfeições, quais são, já vemos isso de uma forma antecipada, o resultado de cada uma, né, das aplicações que nós temos desses valores ou dessas imperfeições. Significa que nós somos capazes de evitar esse caminho de sofrimento que hoje nós nos arrastamos. Todo mundo sofre, todo mundo lamenta, todo mundo reclama, todo mundo se revolta, mas por que tudo isso? Quando nós começamos a analisar, conforme o próprio Kardec passa para nós, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre bem-aventurados os aflitos. E ele lembra que grande parte das aflições que nós vivemos hoje, a maioria delas, ela acaba sendo criada exatamente por causa das nossas escolhas. Fazemos escolhas intempestivas, irresponsáveis, fazemos porque todo mundo faz. E aí então o resultado, a lei de causa e efeito, ela é implacável. Ela não é tendenciosa, mas ela é implacável. Aquilo que ela recebe, ela devolve. Não necessariamente apenas dentro do aspecto negativo. Se eu erro, o erro vem de volta. Se eu acerto, o resultado do acerto também vem de volta. Mas para que a gente possa caminhar de um modo tão equilibrado, há necessidade desse autoconhecimento. Da gente saber exatamente tudo aquilo que existe em nós, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós conseguimos, que nós suportamos. Conhecer esse mecanismo que rege a nossa própria vida. Tendo essa conscientização, certamente nós seremos muito mais cuidadosos, cautelosos, previdentes nessa relação com o mundo à nossa volta. Depois nós temos aqui: tente situar um espinho, e vários espinheiros virão ao seu encontro. Então basta nos apontarmos aquilo que certamente vai nos machucar, antes de machucar. Nós podemos ver aquele comentário, aquela relação, aquela atitude, aquele ambiente, tudo aquilo que pode proporcionar para nós algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Lembrando que a dor, muitas vezes, é necessária, mas o sofrimento, algumas vezes, na maioria das vezes, ele acaba sendo opcional. A dor existe, nós potencializamos essa dor, criando então o sofrimento. Então, nesse caso, nós podemos identificar à nossa volta, em todos os ambientes e relações que nós temos, as situações que podem nos colocar nessa posição dolorosa, situação que nos traz esse sofrimento. Então, se nós identificamos um local, vai ser fácil nós identificarmos outros tantos locais, ou outras tantas situações, que também vão gerar para nós essa dor. Mas aí a mensagem diz assim: Deise, bom dia. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado, para não ferir-se. Então as situações estão aqui à nossa volta. O ferimento vai depender exatamente do desequilíbrio que aquilo vai nos proporcionar. Como é que está o som, pessoal, novamente, por favor? Som ok, picotando, tudo ok, né? Beleza, então, obrigado. Então exatamente é isso que nós vemos hoje. Podemos perceber que quando esse texto nos fala sobre questões de escolha, nós vemos que o mundo oferece para nós um acervo enorme de experiências. Nesse caso, as experiências vão se apresentando, claro, né, chamando a atenção para as experiências negativas. Miriam, bom dia. As experiências que vão gerar para nós dificuldades, sofrimentos, criar ali situações que vão ser para nós constrangedoras. Então está chamando a atenção exatamente para isso, que nós, na maioria das vezes, escolhemos o sofrimento pelo nosso comportamento, pelas nossas condutas. Se não é um sofrimento físico, acaba sendo um sofrimento moral.
um aborrecimento que eu não queria ter. Como eu falo para vocês, às vezes a gente acorda bem disposto, bem animado, né? com aquela ideia de que o dia vai ser muito proveitoso, aí então a gente se depara com situações que vão mudando completamente o nosso humor. Nós acordamos dispostos, chegamos no fim do dia desgastados, com as nossas energias esgotadas. E aí então, por que isso acontece? Exatamente porque as situações do nosso dia a dia vão nos oferecendo experiências que nós abraçamos. Porque é como se nós fôssemos caminhando por um corredor cheio de prateleiras e os produtos estão ali expostos. Nós pegarmos esse produto e colocar no nosso carrinho de compras é uma questão de escolha. Algumas vezes nós somos obrigados a levar alguns produtos, fazem parte, né? Esses produtos fazem parte das nossas necessidades. Mas na maioria das vezes, exatamente dessas aflições que nós comentamos, são escolhas que nós fazemos que provocam essas aflições. Quando eu me aborreço com alguém, eu me aborreço porque eu quero. Porque se o outro leva a provocação, eu posso dizer isso para mim não interessa. Isso não me diz respeito. Não tenho necessidade de me envolver com essa ideia, com esse pensamento. Então deixa isso com ele. É como se o aborrecimento fosse um pacote. Ele me entrega, pego e abro o pacote. Sabendo já de antemão que aquilo vai me trazer algum tipo de situação negativa. Então nós podemos situar os espinhos. Podemos encontrar espinheiros que vêm em nossa direção. Mas se nós mantivermos equilíbrio, nós podemos caminhar no meio dessa plantação que tem tantos espinhos, sem necessariamente nos ferirmos. Saímos de lá absolutamente intactos, sem nenhum tipo de arranhão. Mas ao contrário, quando nós vemos esses espinhos, dá a impressão de que nós nos jogamos de propósito no meio do espinheiro. E aí depois nós reclamamos que os ferimentos existem, que nós estamos assim. O Chico até colocou muitas vezes em vários aspectos, não somos honestos conosco, né? Algumas vezes a ilusão acaba vindo, né? Eu quero ser o que o outro. Aí a gente acaba tentando ser alguma coisa que nós não somos. Exatamente porque existe uma exigência em torno de nós por um determinado tipo de comportamento. E nós não somos assim e isso acaba depois pesando contra nós. Por isso então, fiquemos atentos a esses espinheiros que se apresentam diante de nós. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada, e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Então isso é bastante fácil nos tempos de hoje, né? A gente chegou a comentar sobre isso em outros estudos, que mostra que nós olhamos o mundo a partir de uma perspectiva bastante subjetiva. Nós encontramos, por exemplo, nesses cenários que nós temos à nossa volta atualmente, mais uma vez, né, trazendo à tona toda essa problemática dentro desses campos, né, sociais, do campo social, político, econômico, né, que é o principal aqui à nossa volta, mas poderíamos falar assim, sobre vários outros também. Nós encontramos então pessoas que veem de modo diferente. Quando nós falamos lá no início sobre aquele que é crítico, aquele que é agressivo, aquele que é pessimista, muitas vezes nós vemos o problema, ele existe. Mas nós podemos pensar exatamente em quais soluções nós podemos alcançar, quais são as soluções que nós podemos alcançar e qual vai ser o resultado disso. Principalmente que nós sabemos hoje que nós estamos aí vendo ruir, né, castelos que foram construídos durante muito tempo, castelos de erros, castelos de valores equivocados, e esses castelos estão desmoronando, e que nós temos ali uma grande oportunidade de reconstruir. Mas há aqueles que veem nisso apenas a destruição, sem nenhuma perspectiva de melhora. Então nós criamos, é como se nós colocássemos um par de óculos, e essas lentes mostrariam para nós apenas aquilo que nós queremos ver. Para uns é o medo, para outros é a revolta, para outros é o sofrimento,
para outros grandes tragédias. Cada um de nós tem uma perspectiva diferente. E essa perspectiva ela acaba sendo construída exatamente por tudo aquilo que nós vivemos de experiências na nossa vida, pelos valores que nós construímos. Então nós vemos o mundo do jeito que nós queremos ver. Essas pedras no caminho que foi colocado para nós, assim, se nós fixamos demais numa pedra, nós acabamos vendo pedras demais no nosso caminho. Porque nós, pela prática, a gente lembra que a prática leva à imperfeição, e a prática também leva à imperfeição. Porque quanto mais nós vamos errando, nós ficamos habituados ao erro. Então, para nós, fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada, e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois vem a questão de escolha. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Então, do modo como nós vemos o mundo, se o mundo é negativo, nós teremos negatividade de todos os lados nos perseguindo. E se nós não tivermos resistência, o que geralmente acontece, porque nós não temos ainda essa resistência moral, nós acabamos sucumbindo. Ficamos sofrendo mais, mais angustiados, mais preocupados, mais deprimidos que nós vemos hoje. Então nós vemos assim que são situações psíquicas que nós mesmos criamos pelos hábitos que nós vamos cultivando. Nós não temos, por exemplo, pessoas que, do nosso círculo pessoal, do nosso círculo, do nosso meio, que muitas vezes fazem aquele desabafo, vendo tudo com negatividade, e a gente para e pensa assim, mas você não está percebendo quanta coisa boa tem na sua vida que você não está vendo? Você tem isso, você tem a família, você tem seu trabalho, mas isso para você não é o suficiente, você só está pensando naquilo que você não tem. E em vez de valorizar aquilo que você tem, e tem aqueles comentários que geralmente se ouve, né? Imagina quantas pessoas queriam estar no seu lugar hoje. Mas não é isso que importa para a pessoa. A sua atenção está fixada num determinado aspecto da sua vida que para ela é insatisfatório, que na verdade é apenas uma questão de mudança de valores, mudança de perspectiva. Por isso então, se nós fixamos demais nas pedras que surgem no nosso caminho, e essas pedras, né, representarão exatamente os obstáculos que nós acabamos criando, que não necessariamente são obstáculos que a vida acaba impondo, que faz parte, né, obstáculos que fazem parte da nossa programação reencarnatória. Como por exemplo, né, você tem ali a questão da sua saúde, a questão da sua vida social, a questão da família que você construiu. São situações que nem sempre nós escolhemos na situação atual da nossa reencarnação. Isso foram escolhas feitas no passado e isso se apresenta. Agora, o modo como nós vamos viver a nossa vida diante dessas situações, aí nós começamos a colocar as nossas próprias pedras. Então nós começamos a ter essa visão negativa da vida e depois sucumbimos a essa mesma negatividade. Temos uma visão crítica da vida e vivemos envolvidos com essas críticas que nos perturbam o tempo todo. Começamos a criar medos em torno de nós e vivemos uma vida de extrema insegurança exatamente pelo medo que nós mesmos criamos. Então, ao modificarmos esse nosso modo de pensar, ao trocarmos essas nossas lentes que nós utilizamos para poder analisar o mundo, nós veremos tudo de um modo diferente. Para a gente poder ter uma ideia, de um modo muito mais claro, né, um exemplo que poderia facilitar para nós, uma vez nós fizemos um estudo sobre o carnaval, né, um tema que há pouco tempo tratamos disso, e aí então no carnaval nós temos assim as pessoas dizendo, né, olha, eu gosto do carnaval, eu não gosto do carnaval. Será que espírita pode participar do carnaval? Será que espírita não pode participar do carnaval? Então esses debates ficam sempre acesos, né, no nosso meio, e vale a pena falar sobre ele, vale a pena discutir sobre ele. Mas a questão que nós observamos é exatamente que, para muitos, o carnaval nada mais é do que um ambiente em que a perdição é o tema principal. É a sexualidade,
é a imoralidade, é o uso de substâncias, é a destruição moral. Para outros, o carnaval é a alegria, é a festa, porque ele frequenta num ambiente que é relativamente saudável, é aquele ambiente selecionado, é uma conduta aprovada, né? Aquela conduta elevada, aquela conduta equilibrada, apenas para poder se divertir com outras pessoas. Para quem gosta de dançar, para quem gosta de ouvir música, para quem gosta de curtir toda aquela fantasia que existe em torno da festa. Mas para outros, a visão é diferente. Se veste de uma forma vulgar, se comporta de uma forma vulgar, vê vulgaridade nas pessoas, e o ambiente é o mesmo. Por isso, então, a nossa vida é assim. Nós temos muitas pedras que nós colocamos exatamente pelos valores que nós acabamos cultivando e pela forma como nós aplicamos esses valores na nossa vida. Então temos que prestar muita atenção, porque sim, a nossa vida apresenta muitos problemas, pela própria característica do mundo que nós vivemos e pela própria evolução moral que nós apresentamos. Mas nós somos espíritos que estamos passando por um processo de transformação visando exatamente a elevação. Por isso, então, os problemas acabam se tornando, né, como muitas vezes dizem, essa pedra no caminho. Você não precisa tropeçar nessa pedra. Você pode pegar essa pedra e fazer um degrau, para que você possa ascender a lugares mais altos, a lugares melhores. Aprender com a experiência, aprender com a dor que muitas vezes desperta. Então não fixemos demais nos problemas. Analisemos os problemas, mas utilizemos o estímulo desse problema para poder encontrar a solução, para poder fazer com que nós nos fortaleçamos cada vez mais. E aqui por último, aproxime-se do bem. Procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então nós começamos a ver que, para que nós nos fortaleçamos, assim como para poder sofrer o desequilíbrio, basta que nós nos aproximemos dos ambientes desequilibrados, das pessoas desequilibradas. Para que nós nos fortaleçamos, há a necessidade que nós busquemos os ambientes equilibrados e as pessoas equilibradas. Tenhamos contato com atividades equilibradas, atividades positivas. Vejamos nos programas da televisão, nos nossos programas sociais, aquilo que pode realmente nos oferecer algo positivo. Porque somente através, como eu falei para vocês, a prática leva à perfeição. A prática também institui a imperfeição, se nós praticarmos somente aquilo que é negativo. Quanto mais nós insistimos num comportamento negativo, mais negativos nós vamos ficando. Quanto mais nós praticarmos aquilo que nos traz sofrimento, maior será a intensidade desse sofrimento. E o oposto também acontece. Então eu começo a mudar a minha vida. As minhas conversas são saudáveis, os meus ambientes são saudáveis, as pessoas com quem eu me relaciono são pessoas saudáveis, as minhas atividades são positivas, são construtivas. A gente começa a mudar completamente a nossa perspectiva diante da vida. Porque a prática do cultivo desses valores positivos, desses valores nobres, vão fazendo exatamente com que nós comecemos a ver aquilo que é negativo como algo, como uma patologia da sociedade, mas não uma patologia que me atinge. Quanto mais envolvido com uma determinada característica de pensamento, mais me afinizo com ela. Simplesmente assim. A lei de afinidade vai nos aproximando daquilo que nós nos alimentamos. E hoje nós temos, né, com todas essas facilidades de relacionamento, né, próximo, relacionamentos à distância. Basta nós pegarmos ali o nosso aparelhinho que está no bolso, que nós temos o mundo à nossa volta. Mandamos uma mensagem, e essa mensagem é lida por mais de 1000 pessoas instantaneamente. Alguém manda uma mensagem, e nós, no meio de tantas outras, lemos essa mesma mensagem.
E a questão é, eu vou ficar lendo, eu vou ficar me deixando influenciar por tudo aquilo que os outros enviam? Poderia, se fosse positivo. Mas se é negativo, aí, como o próprio título diz aqui do nosso texto, é uma questão de escolha. Então sou eu que vou escolher a forma como eu quero viver o mundo. Se todos nós vivemos no mundo, no mesmo ambiente, por que cada um de nós tem ali uma visão diferente da vida? Analisa o mundo de modo diferente. Por que tem aqueles que se revoltam e tem aqueles que, embora não aceitem a situação, se mantêm equilibrados? Exatamente porque cada um vê o mundo do modo que lhe convém. E essa conveniência vai exatamente satisfazer as suas necessidades íntimas. Para muitos ainda que se encontram em desequilíbrio, para muitos ainda que se encontram nessa condição inferior, esse tumulto é o alimento de sua alma, por incrível que pareça. Não temos, por exemplo, na natureza, aqueles animais que se alimentam do mel, do néctar que sai das plantas? E não temos aqueles que se alimentam da decomposição dos corpos orgânicos que se encontram na natureza? Ou seja, tem aquele que se alimenta do mel e aquele que se alimenta da carniça. Dentro do campo moral, nós podemos utilizar a mesma analogia. Que tipo de animais nós somos exatamente dentro desse cenário da natureza? De um modo muito mais claro, que tipo de espíritos nós somos? Espíritos superiores, espíritos mais elevados, não superiores no sentido de termos grandes valores, mas a superioridade diante daquilo que a vida apresenta para nós. Se é uma questão de escolha, certamente algumas escolhas dependem de um esforço muito grande. Porque eu quero, mas nem sempre eu consigo. Mas vai ser exatamente a persistência e a insistência que vai fazer com que eu conquiste aquilo que eu quero ser. Agora, essa fraqueza de caráter, dizendo assim, olha, eu quero, mas eu não consigo. Então, vai sofrer até aprender. A Chiquita colocou, parece que temos a tendência para sermos escravos. É aquela questão que a gente coloca, né? O nosso mundo hoje, por ser um mundo de provas e expiações, o mundo de espíritos inferiores, nós somos prisioneiros desse mesmo ambiente que nós criamos. Mas nós estamos aqui exatamente para uns aprender através da dor. Porque ele vai ter que sofrer as consequências daquilo que ele faz, daquilo que ele pratica, para poder despertar. Para outros, esse mesmo cenário negativo vai ser exatamente ali o campo propício para que ele possa exercer o amor no seu sentido mais puro. Então todos estamos aqui nesse mesmo ambiente. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesse mundo é uma questão de escolha. Só nós que vamos optar por vivermos nesse ambiente da forma que nos convém. Que tipo de alimento nós estamos tirando? Nós temos aí filmes de ficção que são muito interessantes, né? Filmes de aventura, filmes de heróis, que mostram exatamente ali monstros que se alimentam de determinados tipos de energia que nós emitimos. Os monstros que se alimentam da coragem. Ou melhor dizendo, né, aqueles heróis que se alimentam da coragem e aqueles monstros que se alimentam do medo. Nós estamos alimentando quem e estamos sendo alimentados por quem? Mas é uma questão de afinidade, Tico-Teco, essa é a questão. A afinidade que nós temos vai fazer com que nós sintamos, né, um prazer, embora um prazer muito mórbido, de estarmos naquele ambiente, de estarmos presos naquele ambiente. Mas exatamente essa elevação que nós tanto desejamos é o que vai fazer ali a diferença, que vai nos ajudar a fazer essas escolhas diferentes. Então é simplesmente uma questão de como nós queremos viver nossas vidas. Bom dia, Eden. Como nós vamos viver nossas vidas? Quais são as escolhas que nós vamos fazer? Então essa questão de escolha, que é o nosso texto de hoje, nos traz exatamente essas reflexões. Observarmos tudo aquilo que acontece à nossa volta. E mais uma vez, no nosso tempo de hoje, em que tantas turbulências estão ali batendo, cada um de nós ali no seu próprio barco no meio desse oceano de ondas e tempestades. Alguns se desesperam, se lançam na água, outros
mantém ali as mãos firmes no timão para poder levar o barco para um porto seguro. E esse porto seguro representa exatamente esse nosso crescimento, essa nossa elevação moral. Essa felicidade que todos nós desejamos. Porque felicidade, paz, harmonia, equilíbrio, são ideias, são sentimentos que todos nós desejamos. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que nós estamos fazendo para alcançar aquilo tudo? As escolhas que nós estamos fazendo estão nos levando nessa direção? Ou levando em direção contrária? Porque todo mundo quer ser feliz, mas ninguém planta felicidade. Todo mundo quer viver em paz, mas ninguém planta paz, pelo contrário. Quando nós vemos assim hoje, todo o que a mídia passa para nós, o que as pessoas compartilham a partir das suas ideias, nós ficamos nos perguntando: as pessoas querem um mundo melhor, mas o que elas estão fazendo vai fazer com que o mundo seja melhor? Elas estão expressando as suas ideias. As ideias são construtivas? São proveitosas de alguma forma? Ou são negativas? E nós vemos isso em pessoas de todos os segmentos filosóficos. Daquilo que nos toca, né, a gente fala exatamente daqueles que se envolvem com o pensamento espírita e mesmo assim não se dão conta das ações. Eu sou espírita, mas eu sou humano. E aí, então, através desse argumento, continuam ali proporcionando o sofrimento para si mesmo e o sofrimento para aqueles que estão próximos. Nós podemos fazer escolhas diferentes se nós tivermos coragem de mudar essas lentes que estão aí diante dos nossos olhos, para que possamos ver o mundo de um modo diferente. Problemas existem, sim. Problemas afetam a todos, sim. Mas de que modo que nós vamos nos comportar diante desses problemas? Nossas escolhas e nossas atitudes. Bom dia, Francis. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa mensagem de hoje. Questão de escolhas. Foi trazido para nós aqui, nesse texto, várias situações de delinquência, de críticas, de fixação em problemas, de pedras no caminho, de espinhos que se encontram no nosso caminho. A questão de escolha, as nossas escolhas são: nós nos envolveremos com tudo isso ou vamos seguir um caminho diferente? Exato, Zé. Né? Então hoje as pessoas estão, né, a crítica, o protesto, as acusações, tudo aquilo se encontra com muita facilidade na boca das pessoas. Todos têm direito de se manifestar, ótimo, mas você pode escolher a forma como você vai se manifestar. A sua manifestação vai trazer algo de positivo para você? A sua manifestação vai trazer algo de positivo para o ambiente onde você se encontra? O seu país vai se tornar melhor com sua crítica? Então é isso que nós temos que pensar. Alguém vai dizer assim: mas aquilo que eu falo não vai trazer tantos problemas. Vai trazer um problema para você, não está bom? Se ele achar que isso não é um problema para ele, então é porque ele já está acostumado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de vibração. Nós que estamos desenvolvendo uma sensibilidade maior para buscar aquilo realmente que é melhor, é como se o nosso paladar estivesse se modificando. O nosso olfato estivesse ali em busca de algo mais agradável, de um odor mais perfumado. Quando nós mudamos esses nossos sentidos, nós queremos ver coisas boas, ouvir coisas boas, sentir coisas boas. Aquilo que é negativo que bate à nossa porta nos incomoda. Então, quer dizer, nós vamos mudando o nosso gosto. O nosso gosto mais apurado faz com que nós busquemos coisas melhores. Os nossos valores mais apurados fazem com que nós também busquemos valores mais apurados. E por isso vai depender exatamente dos caminhos que nós estamos seguindo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Né? Essa foi a mensagem trazida então aqui por André Luiz, questão de escolha, né? Várias situações aqui apresentadas, e hoje nós estamos vivendo um momento bastante propício para pôr isso em prática, com provocações de toda a ordem, pessoas revoltadas, rebeldes, críticas, agressões, tudo o que está acontecendo, aí a escolha é nossa, como nós vamos nos comportar diante disso.
A Deise colocou, né, fiquei pensando no que você falou agora há pouco, né, sobre caráter fraco, porque eu não consigo parar de fumar, né, apesar de fumar um cigarro por dia. O estudo de mediunidade, eu me sinto culpada, por mais que eu tente, né, e tem também meu marido que fuma e isso me dificulta, né. É aquela questão de mudança de hábitos, né, Deise, porque às vezes você tenta brigar apenas por uma questão assim, de uma hora para outra você modificar. A partir do momento que você começa a praticar uma atividade diferente, você começa a buscar hábitos diferentes, isso vai se tornando para você estímulos para que você realmente se modifique. Porque algumas vezes a gente tenta fazer essas mudanças, mas a forma como nós estamos fazendo acaba sendo errada. Por isso então precisa sempre mudar uma série de circunstâncias à nossa volta, inclusive compartilhando essas ideias com o próprio companheiro, para que os dois se beneficiem disso também. É um vício, é um hábito, é difícil, sem dúvida nenhuma, mas é uma questão de estratégia, de que forma que isso vai acontecer. Um tratamento médico, uma mudança de dieta, mudança de conduta. Então, quer dizer, fraquezas todos nós temos. Tem aqueles que têm outros hábitos, tem aqueles que têm outros pensamentos, cada um se envolvendo em situações que cada um tem ali o seu tendão de Aquiles, né? Tem pessoas que organicamente têm uma vida absolutamente saudável, mas os pensamentos, os valores são completamente intoxicados. Então cada um está brigando ali com as suas próprias fraquezas. E todos nós ainda temos esse caráter fraco, se do contrário nós não estaríamos aqui vivendo no mundo de provas e expiações. Mas é um caráter fraco em processo de fortalecimento. Não é um caráter fraco e fraco estagnado. E aí então as dores que nós vamos sentindo vai fazendo com que haja uma grande modificação. É uma questão de mudanças de hábitos e de escolhas que nós podemos fazer. Mais uma vez, conforme o texto, é uma questão de escolha. Fechando por aqui então, pessoal. O mundo, né, isso é genérico, né? Eu comentei do Brasil, porque como eu falei para vocês, né, a gente fala daquilo que nos toca, né? Cada um sabe qual vai ser seu próprio problema, né? Então, nós temos os problemas. Então resolvemos os nossos aqui, que já está de bom tamanho, né? Então cada um no seu planeta, cada um no seu país, cada um no seu estado, na sua cidade, cada um na sua casa. E cada um com a sua própria consciência. A gente vai então restringindo cada vez mais os ambientes onde nós atuamos, até chegar realmente onde é o mais importante, que é a nossa mudança interior. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje, né? Estamos vivendo uma fase, Miriam, como eu falo para vocês, nós estamos sendo testemunhas de um período de extrema importância para o nosso país e para o nosso planeta. Estamos testemunhando tudo isso. E não apenas testemunhas passivas. Estamos também colaborando com esse processo. Há aqueles que tentam dificultar, mesmo que inconscientemente. Eu falo tentam, porque a mudança é irrevogável, né? É uma mudança que foi determinada. Então há aqueles que tentam dificultar pelo seu comportamento, pelas suas ideias. Há aqueles que ficam neutros diante disso, e essa neutralidade também é uma dificuldade, e há aqueles que atuam favoravelmente para a mudança. Nós podemos fazer a escolha de sermos realmente agentes